Nós temos conversado sobre essa temática partindo do pressuposto que os 10 mandamentos, ou decálogo, como é também conhecido, é um conjunto de palavras que Deus deu para que o seu povo fosse livre. Livre. No entanto, o que acontece? Normalmente, quando nós falamos, vamos refletir sobre os 10 mandamentos, vamos conversar sobre os 10 mandamentos, é muito comum que surja na mente das pessoas uma visão equivocada do significado dos 10 mandamentos. Muitas pessoas olham ou pensam nos 10 mandamentos como um conjunto de regras ou demandas para autossalvação ou para autorredenção. O que significa isso? Existem pessoas que pensam que os 10 mandamentos são palavras que eu devo cumprir, palavras que eu devo obedecer para que Deus me ame. Ou palavras que eu devo cumprir, palavras que eu devo guardar na minha vida para eu ser salvo. É um processo de autossalvação. Consequentemente, quando pessoas pensam assim, os 10 mandamentos se transformam num conjunto de demandas que geram constantemente sentimentos de peso e culpa. Porque você começa a olhar para os 10 mandamentos como um conjunto de regras que, se você não cumprir, Deus não te ama. Se você não cumprir, você não está salvo. Se você não cumprir, Deus não vai te abençoar. E isso vai fazendo com que você perceba que você acorda às 7 horas da manhã, às 7h15 você já quebrou um mandamento, às 7h30 você já quebrou 3, às 8 horas da manhã você já quebrou 5, às 10 horas da manhã você já quebrou quase todos. E se você depende disso para ser amado por Deus, a consequência vai ser peso e culpa. Mas muitas pessoas pensam assim porque elas não sabem, ou não consideram os 10 mandamentos dentro do seu contexto original. Qual é o contexto original no qual os 10 mandamentos, as 10 palavras, o decálogo, é dado por Deus para o seu povo, o povo original, o povo hebreu? Veja só, os hebreus, eles eram escravos no Egito. O povo hebreu estava sendo subjugado no Egito, estava sendo oprimido por Faraó e o seu poder político-militar. O povo hebreu tinha que trabalhar debaixo de um sol escaldante do Oriente Médio, de graça, sendo subjugado, sendo oprimido, e de repente esse povo clama a Deus. Esse povo ora a Deus, pedindo para que Deus intervenha nessa situação. E o que acontece quando você ora? O que acontece quando você está numa situação difícil, você está numa situação complicada e você clama a Deus pedindo para Ele intervir? O que aconteceu com o povo hebreu? Deus responde à oração desse povo. Deus interveio, levanta Moisés, envia Moisés para conversar com Faraó, para confrontar o poder político militar do Egito, e fazendo com que aquelas 10 pragas seja, na verdade, um evento que humilha os falsos deuses do Egito. E Deus tira o povo que estava subjugado, o povo que estava oprimido, o povo que estava sofrendo e que pediu para Ele intervir. Deus tira aquele povo do Egito e começa então a guiar esse povo pelo deserto, na direção de uma nova terra, na direção de um novo tempo. E na medida em que Deus começou a caminhar com esse povo que agora é livre, Deus dá a esse povo 10 palavras. E a razão dessas 10 palavras é porque Deus libertou esse povo da escravidão, e o desejo de Deus é que esse povo se mantenha livre. As 10 palavras são 10 palavras para manutenção da liberdade. Por isso, olha o que diz o início do texto,
que introduz os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus que te tirou do Egito. Eu não sou um Deus egípcio falso, eu não sou um Deus cananeu que barganha com seus adoradores. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus que te libertou. Eu sou o Deus que ouviu a tua oração quando você clamou. Eu sou o Deus que, quando você estava em dificuldade, você orou e eu vim ao seu encontro. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando você entende esse contexto no qual os 10 mandamentos ou o decálogo nos são dados, você vai perceber uma coisa. Primeiro, os 10 mandamentos são princípios dados por Deus àqueles a quem Ele já provou e demonstrou o seu amor. Perceba isso, porque isso faz toda a diferença. Deus não está dando 10 princípios para que o povo guarde, a fim de que o povo seja amado. Não. Deus já provou que ama esse povo. Deus já interveio. Deus ouviu a oração. Deus os tirou do Egito. Deus os ama. Por isso, Deus os orienta. É mais ou menos o seguinte: aqueles que são pais entendem bem do que está acontecendo aqui. Eu não estabeleço princípios de vida para os meus filhos, a fim de que eles cumpram, e se eles cumprirem, eu os amarei. Eu não faço isso. Eu estabeleço princípios de vida para os meus filhos por uma razão básica: eu os amo. Eu amo cada um dos meus filhos, por isso eu estabeleço princípios, eu estabeleço limites. O que Deus está fazendo é dando esses princípios, não para que o povo compre o amor de Deus, mas Deus está dando esses princípios porque Deus ama o seu povo. Assim, os 10 mandamentos podem ser vistos como valores de sabedoria, que, se observados, se guardados na vida do povo, vão manter a liberdade do povo. Liberdade, liberdade. Liberdade para quê? Para amar a Deus acima de todas as coisas e para amar o próximo como a si mesmo. Porque, perceba, liberdade não é você fazer o que você quer. Isso é escravidão. Se você só consegue fazer o que você quer, você é escravo do seu desejo, como a primeira música nos falava. Liberdade é você ter o desejo de fazer algo e ter o poder interior para fazer o que é certo. Liberdade é você desejar intensamente algo e ter o poder interior para dizer: não, eu vou fazer o que é certo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Para ilustrar bem: dieta. Dieta. O que é liberdade? Liberdade é você comer tudo quanto você quer e quanto você quer? Não. Isso é ser escravo da comida. Agora, se você tem o poder interior para dizer: eu tenho o desejo de comer tudo quanto eu quero e quanto eu quero, mas eu só vou comer o que eu preciso e o que eu posso. Isso é ser livre para dizer não para o seu desejo. Deixa eu dar um outro exemplo. Exercício físico. Eu conheço poucas pessoas que, quando o relógio toca 6 horas da manhã, abre os olhos pensando assim: que joia, passei a noite inteira esperando esse momento de levantar, ir para a academia, fazer exercício, sair correndo pelo condomínio, eu não vi a hora de fazer isso. A maioria das pessoas que praticam exercícios físicos, elas praticam por uma razão: elas decidiram não se submeterem ao seu desejo de continuar um pouquinho mais na cama, o seu desejo de continuar uma vida ociosa, e eles
exercitar o poder interior para fazer o que é certo fazer. Isso é ser livre. Um terceiro exemplo: sexualidade. A gente vive numa cultura que, e é gozado, a gente acha, essa cultura que foi instituída no mundo ocidental a partir dos anos 60, a gente acha que o mundo sempre viveu assim, sempre viveu com essas categorias. Faça sexo a hora que você bem entender, sentiu vontade, faz, com a pessoa que estiver na sua frente, seja livre. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Você é tão escravo quanto um animal no cio. Liberdade é você ter o desejo e dizer: eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer na hora certa e com a pessoa certa. Ponto final. O que Deus estabelece no decálogo, nos 10 mandamentos, é um convite para você ser livre. E deixa eu acrescentar um ponto aqui. Lembre do seguinte: esse povo hebreu, que viveu há 3.500 anos atrás, e recebeu, foram os primeiros ouvintes do decálogo, eles ouviram essas orientações, mas eles não tinham algo que nós temos hoje. Porque no Novo Testamento, a gente vai entender que quando você olha para o que Jesus Cristo fez naquela cruz, compreende o que Jesus Cristo fez, se rende ao amor dele, ao perdão dele oferecido na cruz, a palavra de Deus diz que nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre você. Por isso, todo aquele que é discípulo de Cristo tem o poder interior agora, o Espírito Santo de Deus, para dizer não para os seus desejos e fazer o que é certo. Liberdade. Mas veja só, a segunda palavra que hoje nós vamos conversar é essa: não farás para ti nenhum ídolo. Nenhum. Absolutamente nenhum. E Deus continua dizendo: nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, aves, anjos, na terra, animais, ou nas águas debaixo da terra, peixes, monstros marinhos, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Preste atenção nesses dois verbos: não vai se prostrar e nem vai prestar culto a eles. Por quê? Volta àquela palavra inicial: porque eu sou Deus e não eles. Eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, eu sou o Deus que cuida de você. Quem cuida de você não são essas imagens, não são esses ídolos, não são esses amuletos, não são esses hábitos vinculados à superstição, não são as suas crendices. Quem cuida de você sou eu, o Senhor teu Deus. E aí vem uma promessa: o Senhor teu Deus, que castigo ou disciplino os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Para os leitores atentos, quando você lê o 1º mandamento e em seguida lê o 2º mandamento, logo em seguida vem uma crise na mente. Ué, mas será que Deus não comeu bola aqui? Não é a mesma coisa? Não é o 1º mandamento diz: não terás outros deuses diante de ti. E o 2º mandamento diz: você não vai ter nenhum ídolo, você não vai fazer nenhum ídolo para você. Parece a mesma coisa. Qual é a diferença do 1º e do 2º mandamento? Deixa eu explicar isso para vocês, falando de 2 tipos de idolatria. O primeiro tipo de idolatria é quando nós fazemos de algo um Deus. É quando o desejo de uma moça arrumar um príncipe encantado e casar é tão intenso que ela transforma esse príncipe encantado num Deus. É o desejo
de um rapaz que quer encontrar a princesa encantada para casar, e é tão intenso isso que ele transforma isso numa deusa. É o desejo de alguém ter filhos, um desejo tão intenso que se torna um Deus. Ou talvez o filho já veio, chegou e de repente o filho se torna um pequeno Deus, ou o neto se torna um pequeno Deus, ou o sucesso profissional, você transforma o sucesso profissional num Deus que você serve, você transforma os seus bens materiais num Deus. Você transforma a sua beleza física num Deus. É quando você transforma algo em Deus. Agora, existe um outro tipo de idolatria. É quando fazemos de Deus, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, algo. Quando nós transformamos Deus Todo-Poderoso num objeto. Quando nós fazemos uma redução de Deus. A primeira palavra ou o primeiro mandamento levanta uma pergunta: quem você adora? Deus é a sua fonte primária de adoração? Porque como a gente viu semana passada, naquela frase daquele escritor falecido, David Wallace, quando ele diz, porque se você adorar qualquer outra coisa, se você adorar a sua beleza física, o poder, o sucesso profissional, a sua intelectualidade, os seus bens, se você adorar qualquer coisa desse tipo, eles vão se tornar ídolos, e ídolos comem vivos os seus adoradores. Quem você adora? O segundo mandamento, ou a segunda palavra, levanta um outro tipo de pergunta: como você adora? Porque é interessante, existem pessoas que pensam assim: não, eu creio em Deus, Criador dos céus e da terra, eu creio em Deus, um ser supremo, todo-poderoso, eu creio nessa inteligência suprema que rege todas as coisas, mas assim, eu tenho o meu jeito de adorá-lo, e por sinal, todos os caminhos levam a Deus. Para de falar bobagem. Por que que isso é uma tremenda bobagem popular, essa escola de todos os caminhos levam a Deus? É uma tremenda bobagem. Por quê? Porque esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus se revelou. Esse Deus manifestou a sua vontade, esse Deus falou com a humanidade, e esse Deus estabeleceu o caminho que você deve usar para chegar até Ele. Então não são todos os caminhos que levam a Ele, só leva a Ele o caminho que Ele revelou. Tão importante quanto você responder a pergunta, quem você adora? É você responder a pergunta, como você adora quem você adora? Como você se aproxima do Deus Criador dos céus e da terra? Como você está construindo a sua relação com Ele? Através do quê? Através de quem? E é um pouco disso que a gente vai conversar. Para tanto, deixa eu falar um pouco do sentido dessa segunda palavra de liberdade. Para a gente entender o sentido dessa palavra, a gente tem que fazer uma viagem no tempo. A gente tem que voltar assim para aquele mundo remoto, aonde homens e mulheres eram primitivos na maneira de se pensar. Ou talvez nós precisamos fazer uma viagem para alguma comunidade indígena, algum povo remoto da terra que vive esse estágio primitivo. O que eu estou chamando de estágio primitivo? São culturas nas quais, por todos os lados, existem altares. Nessas culturas antigas ou remotas, você está andando por um caminho, por uma estrada, e você vê um altarzinho construído, com um ídolo para ser adorado. Quando você vai entrar numa vila ou numa cidade, você vê um altar
com um ídolo protetor daquela vila ou daquela cidade. Quando você vai entrar numa casa, em cima da porta da casa tem um altarzinho com um ídolo que protege aquela casa. Quando você entra na casa, por todos os cantos você vê objetos que são uma espécie de amuletos. Por sinais, esses amuletos, eles também são carregados pelas pessoas dessas sociedades primitivas. Eles carregavam esses amuletos como pulseirinhas, como colarzinhos, como brinquinhos, e eles achavam que aqueles amuletos que representavam os deuses que os protegiam, aqueles amuletos eram os objetos de poder nas suas vidas. E nessa sociedade onde existiam altares por todas as partes, amuletos por todos os cantos, pessoas atribuíam o poder divino a coisas. Pessoas reduziam o Deus Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, a um objeto de madeira, a um objeto de gesso, a um amuleto pequenininho que se carrega no pescoço, numa pulseira ou em qualquer lugar. Reducionismo de Deus, e é nesse contexto que Deus diz ao seu povo: não farás para ti nenhum ídolo. A palavra ídolo aqui é a palavra ícone. Não fará nenhum tipo de símbolo, de ídolo, de imagem ou de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque se você fizer isso, primeiro, você está reduzindo o caráter e o poder de Deus a um objeto, e isso é uma agressão. Se você, por exemplo, definir por uma pessoa que você conhece a minha vida, o meu perfil, o meu caráter, de maneira limitada, falando apenas uma parte da minha vida, mas definindo que eu sou aquilo na totalidade, você está reduzindo o que eu sou. Imagina a agressão que isso é ao caráter de Deus. Você reduziu Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, a um objeto, a uma coisa criada por você, ou criado por outros. Você achar que o poder de Deus agora vaza através daquele objeto que você carrega no pescoço, na orelha, na pulseira, no retrovisor do carro, em cima da porta da sua casa ou qualquer outro lugar. É reducionismo do caráter e do poder de Deus. É transferência da confiança que nós devemos ter tão somente em Deus para um objeto, para um ícone. E aí, as pessoas estão saindo de casa e elas: ai meu Deus, esqueci o meu colarzinho, tenho que voltar, senão, já pensou, vou ter azar hoje se eu não levar o meu colarzinho. Bota o carro no lava rápido, e aí quando olha no retrovisor, ai meu Deus, tiraram a figuinha que estava pendurada aqui, tiraram o amuleto contra mal olhado, e o que vai acontecer comigo agora? Você percebe que toda espécie de crendice, toda espécie de superstição, toda espécie de idolatria, quando você começa a se prostrar diante de ídolos, de imagens, de objetos, de crendices e superstições, você começa a se tornar escravo, porque a base desse modelo de religião é estabelecido no medo, o medo de que eu vou ser castigado, o medo de que alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Aí tem muito crente idólatra, tem muito crente pagão, sabia disso? Deixa eu colocar isso. O problema dessa religiosidade baseada em imagens, em ídolos, em objetos, em crendices e superstições, é que esse tipo de religiosidade tem a sua base no paganismo. Deixa eu explicar o que era o paganismo, ou o que é o paganismo. A religiosidade pagã, ela trabalha na lógica da barganha. Eu me aproximo de um Deus, e eu faço uma oferenda a esse Deus
para minimizar a ira dele, porque esse Deus anda muito irritado. Então, para eu poupar qualquer problema futuro, eu vou lá e faço uma oferenda a ele para minimizar a ira dele. Às vezes as coisas estão dando erradas comigo, eu falo, não, eu acho que aquele Deus está meio irado comigo. Eu vou lá e faço uma oferenda para ver se ele pega leve na minha vida, para ver se ele minimiza os problemas que eu estou enfrentando. Ou tem gente que vai lá e faz oferendas para esse Deus dar em troca o que ela quer. Porque quando você faz oferendas boas, o Deus vai ficar constrangido. E ele vai se sentir meio devedor a você. Isso é paganismo, isso não tem a ver com a espiritualidade que Deus está implementando no povo hebreu no Antigo Testamento. Isso não tem a ver com a espiritualidade que Jesus incentiva os seus discípulos no Novo Testamento. Por exemplo, antes de nós iniciarmos a pregação, não sei se você percebeu, eu falei com vocês sobre recursos financeiros para uma igreja e para a obra de Deus, usando o teu intelecto. Eu podia usar a base pagã que muitas igrejas usam, dizendo, sabe por que você vai de mal a pior? Sabe por que o seu negócio está dando errado? Sabe por que você está nessa draga danada? Sabe por que a sua conta está no vermelho? Porque você não tem sido dizimista. Seja dizimista e Deus vai te abençoar. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade pagã. É um Deus que, se eu ofertar, Ele me abençoa, se eu não ofertar, Ele me pune. Esse não é o Deus que está falando com o povo hebreu, esse não é o Deus que se manifesta em Jesus Cristo. O Deus que se manifesta em Jesus Cristo é o Deus da graça, que Ele te abençoa apesar de você não estar sendo fiel. Ele te abençoa apesar de você e eu não merecermos. E o que nos constrange a obediência é esse amor inexplicável que Ele tem por mim e por você. Essa constância dEle me perdoar, dEle renovar o seu favor, dEle me abençoar quando eu não mereço. A contribuição financeira não é uma contribuição para eu constranger Deus a me abençoar. A contribuição financeira é a expressão da minha gratidão a Deus, porque Ele tem me dado sempre, mesmo sem eu merecer. Agora, tem muitos, perceba como, mesmo aqueles que se consideram evangélicos, eles aqui dentro na mente, eles trazem uma formatação pagã para o cristianismo. Por exemplo, tem crente que, se estiver saindo de casa e lembrar que não leu a Bíblia, vai ficar apavorado. Ai, meu Deus, não leio a Bíblia hoje. Ai, eu preciso tomar cuidado, porque hoje é um dia que eu posso bater o carro, porque Deus está meio bravo comigo, eu não dediquei um tempinho para Ele, para ler a Bíblia. Escuta, que Deus é o seu? O meu Deus não é esse. O Deus que se revela nas Escrituras não é esse Deus. Tem gente que, quando a coisa está pegando, está desempregado, está com problema no casamento, começa a frequentar a igreja todo domingo. Assim, não falta um domingo. Quando a coisa está bem, some, desaparece. Né? É interessante, eu como pastor, eu percebo que tem dois tipos de crente. Aquele que, quando some, você tem que ir atrás porque está passando por um problema. E tem aquele que, quando some, não pode ficar tranquilo, ele sumiu porque está tudo bem. Agora ele não está precisando barganhar com Deus. Ele não está precisando conquistar o favor de Deus, agora está tudo bem. Sabe o que é isso? Não é espiritualidade cristã, isso é paganismo. Paganismo. Eu preciso abrir aqui um parêntese para falar uma coisa muito importante. Esse segundo mandamento, essa segunda palavra, ela gera uma certa confusão, principalmente porque durante a Reforma Protestante, os reformadores, eles estavam indignados, e com toda razão,
Porque o cristianismo da Idade Média tinha se transformado numa grande religião pagã. Barganhas por todos os lados. Ídolos, imagens, ícones por todos os lados. O cristianismo da Idade Média é um cristianismo altamente supersticioso, cheio de crendices que nada tem a ver com o que a Bíblia diz. O que os reformadores fazem? Eles trazem a Bíblia à tona e confrontam esse cristianismo medieval, supersticioso, cheio de crendices, cheios de ídolos, cheios de imagens, e por isso as pessoas viviam atemorizadas. No entanto, quando eles batem de frente, talvez exista um equívoco aí. Porque quando eles batem de frente, eles confundem parte do que é a manifestação artística decorrente do fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e uma das características de Deus em nós é a criatividade. Eles confundem a manifestação artística com a idolatria pura. E deixa eu dar um exemplo para vocês, que nós não deveríamos confundir. Catedral de Notre-Dame, na França. Se você teve a oportunidade de visitar essa catedral, ou se você vai ter a oportunidade ainda, é um lugar maravilhoso, cheio de detalhes artísticos. Eu queria dar só um exemplo para você. A catedral ela é construída num formato de cruz. Numa das pontas da cruz, do lado direito, tem um vitral como esse. Do lado esquerdo tem um outro vitral. Cada um desses vitrais tem a história completa do Antigo e do Novo Testamento. Se você observar os detalhes de cada figura, eles retratam a história do Antigo Testamento de um lado, a história do Novo Testamento do lado. E aí os vitrais secundários da catedral retratam a história da salvação. Se você entrar nessa catedral e observar com cuidado, você tem uma aula de Bíblia. Você poderia passar o dia inteiro ali, contemplando cada um dos vitrais e aprender a Bíblia através das figuras ali descritas. O ter a figura em si é uma idolatria? Não. Sabe por quê? Esses vitrais e muitas outras pinturas foram feitos numa época em que 99% das pessoas não sabiam nem ler, nem escrever. E sabe como elas aprendiam a Bíblia? Vendo imagens. O que você está vendo aqui é recurso visual pré-projetor multimídia. Pré-tela de LCD. Um outro exemplo. Capela Sistina. Quando você adentra na Capela Sistina, e você tem aquelas obras feitas no teto da capela, por Michelangelo, você tem ali, cada quadro é uma fase da história da redenção. E você tem que começar lá atrás. A criação, a queda, e todo o passo da obra da redenção, e você culmina lá na frente, num grande painel, que mostra o dia final, o julgamento final, Jesus como rei, os seus discípulos gozando da eternidade. Certa ocasião, eu tive a oportunidade de estar na Capela Sistina e a Sônia estava com fone de ouvido, e depois ela me observou uma coisa interessante. Porque assim, você nunca vai conseguir... Se você conhece alguém que consegue fazer uma visita com você na Capela Sistina daquele jeito ali, sem ninguém, por favor, me leva junto, tá bom? Agora, seres humanos normais vão visitar essa Capela Sistina e você fica assim, né? Você fica andando igual o metrô em São Paulo. Tem gente te comprimindo. Para tirar foto, você consegue fazer esse movimento aqui, né? E tem japonês do lado direito, coreano do lado esquerdo, chinês na sua frente.
as mais variadas línguas. Mas o que é fantástico, as pessoas estão ali, com fone de ouvido, ouvindo a história de cada gravura, e se elas prestarem atenção no que está sendo dito, naqueles 10 minutos que elas estão ali, elas escutam o Evangelho. O Evangelho é anunciado dentro do Vaticano a homens e mulheres das mais variadas partes do mundo. Quer isso seja intencional ou não, isso acontece. Então, a gente precisa perceber que esse segundo mandamento, essa segunda palavra, não está falando contra a produção artística, contra a criatividade. O que está falando, perceba o verso 5, não te prostrarás diante deles. O problema é quando você começa a atribuir à imagem poder, quando você começa a confundir a imagem com o próprio Deus, quando você começa a transformar a imagem num ídolo que deve ser adorado, que deve ser reverenciado, que deve ser alvo da sua oração. Não prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso. Assim, a gente precisa lembrar que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por favor, preste atenção nessas palavras de Jesus, porque ela é essencial para você compreender o problema da idolatria. Quando você coloca uma imagem, quando você coloca um ídolo, quando você coloca um ícone, quando você coloca um amuleto, quando você coloca uma crendice, quando você coloca uma superstição entre você e Deus, sabe o que você está fazendo? Você está substituindo o lugar que pertence a Jesus, porque só existe um mediador entre você e Deus, só existe um mediador a quem você deve orar e vai interceder por você, só existe um mediador que pode interceder diante de Deus por você, Jesus. E se você não concorda com isso, vai brigar com ele, porque foi ele que disse: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Jesus não disse assim: olha, tem vários caminhos, eu sou o melhor deles. Não, Jesus disse que só existe um caminho, o caminho, sou eu. Só existe uma verdade, Ele. Só existe uma vida, a que Ele oferece. E ninguém vem ao Pai. Interessante, Jesus não fala ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Jesus está atribuindo a Ele mesmo a divindade. Ele é o Deus encarnado, que entrou na história para te buscar, para te resgatar. Agora, perceba que nessa segunda palavra existe uma promessa aqui, que diz: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e aí vem essa coisa de que, eu castigo, disciplino os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª, 4ª geração, e trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e guardam os meus mandamentos. O que significa isso? Deixa eu falar 3 coisas para vocês sobre isso. Primeira coisa, antes de falar a primeira coisa, observe a última linha: aos que amam e guardam os meus mandamentos. Primeiro, essa promessa não está vinculada exclusivamente ao segundo mandamento. Percebeu ali o plural? Meus mandamentos. Segundo, não basta você guardar os mandamentos. Olha o primeiro verbo da última linha: aos que me amam e guardam os mandamentos. É guardar os mandamentos como expressão de amor, não como expressão de legalismo. Se você ama, Jesus diz: aqueles que me amam, guardam as minhas palavras. Se preocupe em amar a Deus.
ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a você mesmo. E a consequência vai ser, os mandamentos vão estar na sua mente, no seu coração. Agora, o que significa esse negócio aqui? Primeiro, alguns aqui vivem hoje as bênçãos semeadas pelos seus pais e avós no passado. Porque Deus prometeu que vai abençoar até 1000 gerações daqueles que são fiéis a Ele. E alguns de vocês nunca se deram conta disso, mas talvez algumas bênçãos que você tem na sua vida hoje, algumas coisas que têm acontecido na sua vida, o cuidado de Deus para com a sua vida, tem uma fonte. A fidelidade do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Alguém lá atrás foi fiel a Deus e Deus se comprometeu em abençoar as gerações futuras dessa pessoa. Eu tenho um exemplo da minha própria família. Meu avô paterno foi um homem muito simples, um caboclo. Mal sabia ler e escrever. Mas tudo o que dizem a respeito dele é de que ele era um homem altamente fiel a Deus. Eles moravam na roça. Eles moravam longe de qualquer igreja. E aquele meu avô tinha um hábito diário. Ele lia a palavra de Deus com alguma dificuldade e ele tinha um caderninho que ele transcrevia os textos bíblicos prediletos naquele caderninho. De domingo, meio-dia, o meu avô vestia terno e gravata, colocava uma toalha limpinha sobre a mesa, reunia os filhos e começava o culto dominical. Ele dirigia o culto. Ele dirigia a liturgia. Sem instrumentos. Ele pregava, sem instrução. Interessante, da família desse meu avô, hoje, olhando para a geração dos netos e dos bisnetos, nós somos em aproximadamente 10 pastores e missionários. Eu fico pensando, será que o meu ministério, aqui com vocês, não está relacionado a alguma oração que esse homem simples fez a Deus dizendo: Senhor, usa os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, para a tua honra e glória. Mas aí vem o outro lado da história. Você hoje está semeando, com a sua fidelidade a Deus, bênçãos para as suas gerações futuras. Numa cultura altamente consumista, individualista, imediatista, que eu quero fazer agora, o que eu quero fazer agora e para mim. A gente nunca para pensar que as decisões que eu tomo na minha vida hoje, são decisões que podem abençoar meus filhos, meus netos, meus bisnetos, gerações futuras que eu não vou nem mesmo conhecer, mas Deus conhece, e Deus vai abençoá-los porque Ele prometeu. As suas decisões hoje de fidelidade abençoam as suas gerações futuras. Mas tem um elemento que não é gostoso de falar, mas eu tenho que falar porque está no texto. Porque o nosso público é inteligente e esperto. E alguém já deve estar pensando assim: mas espera aí, Ricardo, ok, se o meu bisavô, se o meu avô foi fiel a Deus, foi um cristão fiel, Deus está me abençoando. Mas o meu bisavô, meu avô não tem nada a ver com isso. E agora? Quer dizer que aquele negócio que está lá no texto, que Deus vai amaldiçoar as gerações futuras, está sobre mim? Quer dizer que esse problema que eu estou carregando, esse karma, esse encosto tem a ver
com o fato de que o meu avô, meu bisavô, não foi fiel a Deus, se prostrou diante do que não devia, fez compromissos religiosos que não devia fazer, serviu amuletos, serviu superstições, serviu crentices. A resposta é sim. Sim. Você pode carregar na sua vida problemas decorrentes de compromissos assumidos pelos seus avós, bisavós, seja lá quem for. Sabe por quê? Por detrás desses amuletos, por detrás dessas imagens, por detrás desses ídolos, por detrás dessas crendices, existem anjos decaídos, demônios, que querem sim encantar pessoas, e eles favorecem pessoas, mas depois eles cobram com juros e correção monetária. Esse negócio é sério. E se bater o desespero, eu alcancei meu objetivo. Porque agora vem o terceiro ponto. Mas quando você compreende o que aconteceu na cruz, você precisa compreender o seguinte: naquela cruz Jesus morreu pelos seus pecados, pela sua culpa, pelos seus deslizes, e naquela cruz Jesus anulou toda e qualquer maldição que estava sobre a sua vida. Quando você se aproxima da cruz de Cristo, você se rende ao amor de Deus oferecido na cruz, você aceita o perdão dado por Deus naquela cruz, não existe mais qualquer maldição sobre você, só existe a bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso, para com essa crendice, essa superstição evangélica de ficar procurando nos antepassados quem foi que te amaldiçoou. Se você está em Cristo Jesus, você é bênção, ponto. Base bíblica. Romanos capítulo 8 diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem ídolos, nem imagens, nem crendices, nem amuletos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está em Cristo, você é livre. Livre. Mantenha-se livre. 3 desafios para você sair daqui pensando seriamente neles diante da segunda palavra. Primeiro desafio: jamais confunda a criação com o Criador. A criação é linda. A criação tem cenários fabulosos. A criação tem animais fantásticos. A criação tem uma diversidade tremenda. Mas para com esse negócio de que Deus está em todos os lugares. Deus está na natureza, Deus está nos animais, Deus está nas árvores, Deus está nos riachos. Mentira! Ele é criador, ele não se confunde com a criatura. Para com esse negócio de a terra, a mãe terra. Deus é o pai e mãe, seu e meu e do universo. Não existe mãe terra. A terra é criação. Nós cantamos um cântico que diz que a criação anuncia as obras do Criador. A criação existe para apontar para você que o Criador é tremendo. Então para com esse negócio de adorar a criação. Não confunda a criação com o Criador. Segundo, jamais confunda a lei com o autor. Deixa eu explicar isso, pegando um exemplo do Novo Testamento. Existia um grupo chamado o grupo dos fariseus. Os fariseus eram altamente legalistas. Os fariseus queriam observar a lei dada por Deus de maneira restrita, de maneira precisa, de maneira profunda na ótica deles. Então, por exemplo, tem uma lei que a gente vai estudar daqui a alguns domingos que dizia que tem que guardar o sábado.
E aí os fariseus estão lá, eles eram os senhores da sinagoga, e num sábado Jesus vai na sinagoga, e vai junto lá um senhor, um rapaz, sei lá a idade dele, doente, com um problema físico. Jesus bate o olho naquele sujeito e fala: eu quero curar esse sujeito. O fariseu diz: não pode curar. Jesus diz: por que eu não posso curar? Ele diz: porque hoje é sábado. Hoje é sábado. Perceba o que os fariseus estavam fazendo. Primeiro, eles se esqueceram que a lei do sábado foi dada por Deus para o benefício do homem. E não o homem foi criado para servir o sábado. Segundo, a maneira como os fariseus estavam cumprindo a lei tinha alguma disfunção, porque a maneira como eles estavam cumprindo não refletia o caráter de Deus, que é amor, que se interessa pelo que sofre, que escuta o clamor daqueles que estão passando por dificuldades. Toda vez que você estiver cumprindo em nome de Deus uma lei que não reflete o caráter de Deus, tem alguma coisa de errado na maneira como você está cumprindo essa lei. Eu contava hoje cedo, nessa minha peregrinação aí por igrejas, há um tempo atrás, eu e Sônia e um casal de amigos, nós estávamos visitando uma outra igreja, também lá na França. E aí tinha uma plaquinha lá que dizia: não pode tirar foto. Ok, não pode tirar foto, não pode tirar foto, não vou tirar foto. E aí a gente entra, mas tinha tanta gente, e não dava nem para movimentar, não dava nem para se aproximar. E eu parei num lugar, num cantinho assim, falei assim: bom, enquanto o Sônia e os amigos vão ver lá, deixa eu dar uma olhada nas fotos que eu já bati. E eu liguei a máquina, estava com a máquina assim, e estava olhando com quietinho lá. De repente eu levo um susto, porque eu levei um tranco. Um leão de chácara da igreja. O cara bate no meu ombro e pega uma menina que estava na minha frente, assim, pelo cangote, quase que empurra a menina para fora, de uma maneira mal educada, de uma maneira agressiva, de uma maneira arrogante, bota o dedo no meu nariz, no nariz da menina, dizendo: vocês não sabem que não pode tirar foto aqui? Por que não pode tirar foto? É falta de reverência. A história fica um pouquinho pior. Na mesma viagem, a gente teve a oportunidade de visitar uma mesquita chamada Mesquita Azul, em Istambul. Um negócio maravilhoso, mas eu nunca tinha entrado numa mesquita, eu não fazia a menor ideia, eu tinha medo. Se me trataram assim numa igreja, imagina uma mesquita. Eu já fiquei, né? Sabe qual foi a minha surpresa? Eu fui bem tratado, me instruíram: você tem que tirar o sapato, coloca o seu sapato ali naquele armarinho, pega esse númerozinho aqui para você pegar o seu sapato depois. A sua esposa precisa de véu. Não tem véu. Tá aqui, a gente empresta um véu para ela. E a gente entrou na mesquita e eu com a minha câmera desligada. Eu já levei uma dura, não vou levar duas. Aí de repente eu resolvo perguntar para uma das pessoas: isso aqui é lindo, eu posso tirar foto? Claro. A gente tem prazer que você admire isso aqui. Falei: tem alguma coisa de errada na maneira como aquela igreja concebe reverência. Porque o meu Deus não é truculento como aquele leão de chácara. Existem igrejas que, em nome da fidelidade a Deus, em nome da santa ortodoxia, em nome do culto reverente, eles tratam mal pessoas. Terceiro, jamais confunda o instrumento com player. Desculpa usar essa palavra player, eu não consegui achar outra. Me sugeriram: não confunda o barro com o oleiro, não confunda o instrumento com o artesão, mas é mais ou menos o seguinte: tem aqui um instrumento. O instrumento é bom, né? Mas ele não sai som nenhum dele. Aí o Fernando senta aqui, ou a Rosana senta aqui, e tira um som maravilhoso dele. E você se emociona da maneira como eles tocam. E quando acaba o culto,
Você vem aqui, se ajoelha e fala: instrumento, você é uma bênção. Muito obrigado, instrumento. Não confunda o instrumento com player. Tem gente evangélica que vive a crendice que toda semana tem que ir num determinado lugar porque a tia não sei qual ora por mim. Desculpa, a oração da tia tem o mesmo poder da oração da pessoa que está do seu lado. Você está confundindo o instrumento com player. E você está idolatrando gente. Você tem que parar com isso. Isso é crendice, isso é paganismo. Eu só vou lá na igreja se o pastor B estiver pregando. Se tiver o pastor A pregando, eu vou para outra. Você está confundindo o instrumento com o player. Deixa eu te contar uma coisa séria, bíblica. Teologia profunda. Profunda. Depois que Deus pegou o jeito para falar através da mula de Balaão, Ele fala através de qualquer mula. Não confunda o instrumento com o player. Por fim, jamais aceite outro mediador. Entre você e Deus não tem que ter figuinha, não tem que ter colarzinho de mal olhado, não tem que ter altar, não tem que ter imagem, não tem que ter nada. Entre você e Deus só deve existir uma pessoa, Jesus. É por isso que aqui, quando nós oramos em nome de Jesus. É por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos na confiança de que o que Jesus Cristo fez na cruz por nós foi totalmente suficiente. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador. Perceba, um só mediador. Um só mediador entre Deus e os homens. Se você está arrumando outros mediadores, você está substituindo Jesus. E deixa eu ser bem claro numa coisa. Falando daquele negócio de não confundir instrumento com player, existiram homens e mulheres no passado, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que serviram a Deus, homens e mulheres que fizeram coisas fantásticas, homens e mulheres que falaram coisas poderosas, que fizeram coisas poderosas, mas esses homens e mulheres nunca desejaram que você confundisse um instrumento com player. Eles eram adoradores de Deus, eles seguiam Jesus. E o mediador entre eles e Deus sempre foi Jesus. Nós que os transformamos em mediadores, mas eles nunca desejaram isso. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Por que Ele é o mediador? O qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Ele se entregou naquela cruz para que você cresce que Ele é o Deus encarnado que entrou na história para te resgatar, e Ele morreu naquela cruz para que você seja livre, livre de toda espécie de crendice, livre de toda espécie de superstição, livre de toda espécie de ídolo, livre de toda espécie de ícone e imagem, livre, livre, livre. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti, em profunda confiança do Teu amor por nós, porque naquela cruz o Senhor provou o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer. E nós queremos Te pedir que nessa noite, seja noite de liberdade, noite em que mentes e corações sejam libertos de toda espécie de crendice, superstição, ídolos, ícones, imagens, que acabam substituindo na nossa vida
o lugar que pertence tão somente a Jesus. E que todos nós possamos experimentar a alegria dessa liberdade, a liberdade de te adorar acima de todas as coisas, a liberdade de nos aproximarmos do Senhor através de Jesus. Liberta-nos, ó Pai, de amarras, de ídolos, de crendices, e nos mantém livres, livres para amarmos tão somente o Senhor. Que essa noite, Pai, seja a noite de pessoas experimentarem pela primeira vez o que é se relacionar diretamente com o Senhor através de Jesus. Que essa noite seja a noite de pessoas voltarem para casa, pessoas voltarem para os seus braços, porque não existe nenhum lugar no mundo onde possamos experimentar a liberdade, a não ser nos teus braços. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.